boa noite. Vamos então para a nossa aula de fake news. Vamos fazer um teste agora. Na última aula, a gente falou sobre fake news, fake ethics e pós-verdade. Lembram? Deixa eu ver quem são os alunos que estão nos assistindo hoje. Quem está participando é diretamente da escola, que na semana passada participou tão bem da aula, né? Quero vocês de novo aqui comigo, tá bom? Participando da nossa aula, nós temos aqui, deixa eu ver, Colônia do Gurgueia. Colônia do Gurgueia, atenção! Neste final de semana, dia 27 de agosto, sábado, estaremos em Corrente, fazendo a revisão para a 15ª Regional, tá bom? Nós quem, professora? Todos nós aqui do Pré-ENEM SEDUC estaremos lá com vocês, eu, o professor Rufino e muitos professores do canal Educação, fazendo aquela mega revisão para todos vocês que estão inscritos no Enem. Como é que eu posso participar, professora? Fale com a direção da sua escola, que com certeza as comitivas já estão sendo organizadas e vocês não podem faltar, tá bom? Tem material maravilhoso para você levar para casa, estudar e se preparar muito bem para o Enem. Colônia do Gurgueia, se prepara que eu vou passar por aí. Nessa sexta-feira eu já passo e sábado será a nossa aula. Para vocês também que estão em São Pedro do Piauí em breve, né? Estaremos em regeneração para toda a região também aí participar da nossa revisão pré-ENEM SEDUC. Falando nisso, vamos revisar aqui, vamos falar, dando continuidade ao nosso conteúdo, como eu disse, na aula passada, a gente falou sobre pós-verdade, fake news e fake ethics. Agora aqui para nós, gente, nós estamos vivendo a era das fakes, né? A era das afirmações falsas, a era de declarações falsas, a era de argumentos falsos. Aliás, na próxima segunda-feira, a nossa aula vai ser sobre argumentos falsos em redação. Tudo que você não pode fazer, porque invalida completamente tudo que você tiver feito no seu texto. Então, para evitar de você fazer levantamentos ou afirmações falsas, argumentos falsos, o que é que você deve fazer? Conhecer a verdade, né? Conhecer a verdade e eu te revelarei. Não é assim que tem que ser? Então, vamos falar aqui sobre fake news, vamos dar um foco maior sobre fake news e pós-verdade na aula de hoje, continuando a aula que a gente iniciou na segunda-feira passada, tá bom? Então, vem comigo, porque a aula é sobre... Ai. Pronto, consegui pegar a caneta. Vamos falar então sobre fake news. A gente parou por aqui. A gente já sabe que fake news, fake ethics e pós-verdade estão todos associados à cultura digital, ou seja, ao surgimento da internet, à propagação de informações em massa, à facilidade que se tem hoje ao acesso às informações. Cuidado, nem toda informação que chega até você é verídica. Nem toda informação que você ouve alguém falar pode ser pessoas autoridade mesmo. Nós temos aí de presidentes a grandes, a megas empresários, a aqueles chamados cientistas. Nós temos pessoas de todas as esferas que dão declarações falsas, certo? Principalmente foi o que aconteceu durante a pandemia. E é esse o nosso foco da aula de hoje, da gente saber o que é verdade, o que é pós-verdade, o que é fake news, através dessas declarações, e na próxima aula tem argumento falso que você também não pode perder nessa continuidade aqui sobre posicionamento crítico, tá bom? Então, vamos aqui, vamos adiantar. Covid-19, fake news, várias fake news surgiram no Brasil durante a pandemia, no Brasil e no mundo. Não foi só no Brasil, não é? Lagoa do Barro, nós temos aí Monte Alegre, Morro do Chapéu, São Pedro do Piauí. Nós fomos assim tomados por uma onda de fake news durante a pandemia. E se o mundo já estava assombrado, ficava ainda mais assombrado com as informações que chegavam. Então, o que era que nós tínhamos que fazer? É a mesma coisa que a gente tem que fazer ainda hoje, quando nós somos assolados por esse tipo de informação. O que você tem que fazer? Passar um crivo, né? Você tem que filtrar, você tem que ler,
Você tem que pesquisar para poder saber se pode dar continuidade ou não àquela propagação. Porque hoje, se você não sabe, mas se você vê uma informação falsa sendo publicada na rede, se você dá um like, se você comenta ou compartilha dessa informação falsa, você está praticando crime. Você pode ser enquadrado, tá, dentro daquela publicação. E a pessoa que é atingida, com certeza, faz todo esse movimento aí. Desde que eu fiquei sabendo disso, eu filtro muito bem o que eu estou lendo. Então, vamos às fake news que rolaram aqui no Brasil e no mundo no período da pandemia e que não deixam de aparecer aí para a gente, tá? Vamos começar aqui com algumas delas. As redes sociais precisam de um botão, precisa mesmo, né? Precisam de um botão dedicado para sinalizar postagens falsas, o que é que vocês acham? Relacionada ao coronavírus, disse um grupo de defesa, né? Quer dizer, se dentre os botões, além do like e do compartilhamento e do comentário, tivesse um lá de denunciar postagem falsa, né? Tivesse um botãozinho vermelho, aperte aqui que é fake news, com certeza teria mais controle sobre esse tipo de divulgação. O Centro de Combate ao Ódio Digital, vocês sabiam que existe isso? Pois olha aí, se tiver alguma coisa no tema da sua redação relacionado ao ódio digital, você já pode usar esse elemento, você já pode usar esse centro de combate ao ódio digital, esse órgão dentro do seu texto, né? Para fazer seus argumentos, para fundamentar argumentos e até mesmo para nas suas intervenções. Então, o Centro de Combate ao Ódio Digital, chamado de CCDH, porque é uma sigla em inglês, disse que os aplicativos perderam um truque no combate ao problema. A ligação coincide com um estudo que indica que 46% dos adultos que usam internet só no Reino Unido, gente, só no Reino Unido, 46% dos adultos, quase a metade da população adulta do Reino Unido, que envolve a Inglaterra e mais outros países, viram informações falsas ou enganosas sobre o vírus na primeira semana do bloqueio no país. Na primeira semana em que aconteceu o bloqueio, o que é o bloqueio, professora? É o que você chama de lockdown, tá bom? Aquilo que a gente chamou de lockdown em inglês, em português você pode chamar de bloqueio. Na primeira semana que os ingleses fizeram o bloqueio, né? O bloqueio social, o lockdown, metade da população adulta teve acesso, pelo menos leram informações falsas ou enganosas sobre o coronavírus. A Ofcom, que é outro órgão, né? A Ofcom disse que o número subiu para 58% entre jovens de 18 a 24 anos, ou seja, essa faixa etária de pessoas tem mais acesso à internet, passa mais tempo navegando e, por isso, tem mais chance de visualizar essas informações falsas. Já os adultos, aqui foi quase metade dos adultos, mais da metade dos jovens, entre 18 a 24 anos, também visualizaram informações falsas ou enganosas sobre o vírus, né, sobre o coronavírus na época do bloqueio. O órgão de vigilância das comunicações disse que o conselho falso mais comum visto durante a semana que começou em 23 de março foi a alegação de que beber mais água poderia eliminar uma infecção. O que mais rolou durante a semana do primeiro bloqueio, né, do lockdown, lá no Reino Unido, foi esse daí. As pessoas dizendo que beber água eliminaria uma infecção. E as pessoas se acabarem de beber água. Beber água até que não é ruim, não. Mas já tivemos pessoas que mandaram beber água sanitária. Teve gente que mandou beber água, gente importante, que comandava um dos países mais importantes do mundo. Presidente de um dos maiores, presidente do país mais importante do mundo, chegou a dizer em suas redes sociais que se as pessoas bebessem água sanitária, elas iriam se curar do coronavírus. E acredite,
Teve quem bebesse e teve quem ficasse bastante mal com essas informações infundadas. Alegações incorretas de que o Covid-19 poderia ser aliviado gargarejando água salgada ou evitando alimentos e bebidas frios também foram amplamente vistos. Ou seja, quais foram as informações que mais chegaram a esse público do Reino Unido? Primeiro, foi aquela de que beber bastante água, evitaria uma infecção. A segunda, gargarejar com água salgada também evitaria o problema. E a terceira, evitar alimentos frios, alimentos e bebidas frias, para conter o avanço do vírus. Todas informações falsas ou enganosas que só serviam para confundir a população. Correto? As 15 fake news mais compartilhadas sobre o coronavírus, quais foram? Olha aqui quais foram, gente. As 15, parece até conto da carochinha, né? Mas há quem lê e acredite. Olha essa daqui, que absurdo. Chá de abacate com hortelã previne contra o coronavírus. Vocês acreditam que publicaram isso? E está no top 1, né? Está no número 1. Chá de abacate com hortelã previne contra o coronavírus. E haja o povo a comprar abacate, hortelã e fazer chá e não resultar em nada. Esse aqui era mais gostoso. Uísque e mel contra o coronavírus, né? Combinação de uísque e mel. Se fosse aqui no Brasil, é velho barreiro com mel ou com limão, né? Como é que tem aquela banda? Limão com mel. Limão com mel resolveria o problema. Outra fake news que rolou aí durante a pandemia foi óleos para combater coronavírus. Foi vendido muito óleo aí, dizendo que era para combater o coronavírus, tá bom? Óleo de piqui, óleo de alguma coisa, óleo de catuaba, óleo de tanta coisa aí foi vendido e as pessoas desesperadas acreditavam, né? Também tinha um tal de chá imunológico que combate o novo coronavírus, tá? Até fizeram no YouTube a propagação desse chá. Vitamina C e zinco combate o coronavírus. Eu vi muita gente encher a farmácia, sumiram vitamina Z, sumiram o zinco das prateleiras, as pessoas se acabando de tomar vitamina C com zinco, achando que estavam combatendo o novo coronavírus. Vídeo sobre vitamina D, esse aqui eu cheguei a assistir, uma doutora falando da vitamina D como prevenção ao novo vírus. E muita gente também caiu aí comprando vitamina D para combater o vírus, né? Álcool gel, outro fake news que rolou nas redes. Agora, quando é certo, né? Quando é o correto, ele diz o contrário. Álcool gel não tem eficácia, mas vinagre tem. E teve um monte de gente que, ao invés de limpar as mãos com álcool gel, preferiu limpar as mãos com vinagre. Fica até mais caro, mas pelo menos os vinagres venderam bastante. Tem que ver de onde vem essas fake news e a quem está beneficiando, certo? 8ª fake news mais compartilhada durante a pandemia. Gargarejos são eficazes para combater o vírus nos primeiros dias, quando o coronavírus fica restrito à garganta. Olha, gente, o coronavírus não fica nem restrito à garganta. É uma doença pulmonar, é uma infecção pulmonar, não é isso? E a gente acreditando que era não é o bichinho do ran-ran, não. Era uma doença muito grave, é ainda. O vírus é resistente em superfícies metálicas, onde pode se manter vivo por até 12 horas. Outra fake news que rolou e muita gente acreditou aí que o vírus em superfície metálica resistia até por 12 horas. Outra notícia falsa que rolou durante a pandemia, que você pode ter visto em algum momento aí desse período que a gente viveu. Beber água quente ou chá quente mata o vírus. E aí a gente se acabava de beber aqui, a gente nem precisa ter muito trabalho para beber água quente, né? Basta você deixar a água do lado de fora da geladeira que ela fica super mega quente, mas não adiantava nada, porque não é uma forma de combater o vírus. 11ª notícia mais circulada, falsa, sobre o coronavírus. China cancelou todos os embarques de produto por navio até março. Olha, eu vi essa notícia, eu cheguei a acreditar, mas estou só descobrindo agora que era mentira. 12ª, já existe cura contra o coronavírus, ainda hoje não existe a cura.
Nós estamos no período de vacinas, a gente já tomou primeira dose, segunda dose, depois fizemos uma terceira dose de reforço, estamos agora na quarta dose de reforço, e isso não quer dizer que nós estamos curados, quer dizer que nós estamos procurando forma de reagir contra a doença, tá bom? 13ª mentira, médicos tailandeses curam coronavírus em 48 horas. Aí muita gente correu para a Tailândia para tentar ficar livre do vírus, né? E essa daqui, meu Deus do céu, circulou um dia desse aqui no Brasil. Semelhança do vírus HIV com coronavírus. Não tem nada a ver HIV com coronavírus, mas teve gente muito importante aqui no Brasil divulgando essa fake news, tá bom? E 15, há medicamentos específicos e eficazes contra o novo coronavírus. Infelizmente, ainda não existe medicamento, cloroquina nenhum, que seja específico e eficaz contra o novo coronavírus, tá? Nós já estamos aqui em 2022, saímos do período mais crítico, já foi muito pior. Não podemos dizer que estamos livres ainda dos efeitos do coronavírus, né? Nós temos aí muitas pessoas que sofrem com sequelas da doença, pessoas que estão tentando se recuperar a vida, pessoas que se desestabilizaram financeiramente, e esse foi um dos problemas mais agravantes, foi o financeiro também, né? Pessoas que perderam família inteira e estão se recuperando emocionalmente das perdas. Não podemos falar que acabou a pandemia e muito menos os efeitos que ficaram dela. Mas uma coisa é certa, você só cai em histórias como essas que a gente leu aqui se você realmente, de fato, não quiser buscar por informações. Porque existe uma central dedicada exclusivamente a fake news. Então, hoje, tudo que você vê circulando na internet, antes de curtir, comentar ou compartilhar, que é crime, você deve primeiro fazer um levantamento. Abra uma outra aba do Google, coloque o assunto que você está achando que é verdadeiro e pesquise. E veja em quais portais aquela notícia vai aparecer. Queridos, vocês só propagam a mentira, a gente só propaga o fake news se nós realmente quisermos, tá bom? Porque existem maneiras de evitar que isso aconteça. Então, eu acho que o maior mal contra o fake news é a própria intenção humana. Estudo sobre fake news. Juridicamente, vamos falar agora da fake news no lado jurídico. O que acontece quando você lê, curte, comenta, compartilha mentiras ou notícias falsas? Vamos lá. O termo é usado, né, fake news, e é regularizado no Brasil. Você já pode até usar na sua redação a expressão fake news, sem precisar colocar entre parênteses, porque já é reconhecido pelo VOLPE, que é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, tá bom? Então, ele é usado para se referir às notícias falsas, vocês sabem disso. Fake news são notícias falsas, que são divulgadas principalmente na internet. A internet, ela simplesmente globalizou as mentiras. São matérias que têm um alto potencial de viralizar, rapidinho elas se tornam virais, né? Ou seja, chegam a muitas pessoas, têm um longo alcance, ó, chega a um alcance grande de público de maneira extremamente rápida. E isso quer dizer viralizar, tá bom? Viralizar é um termo na internet que significa chegar de maneira rápida a um grande público. É muito comum receber fake news em mensagens do WhatsApp. Eu recebo bastante, acredito que vocês também. Naquele feed de notícias do Facebook, do Twitter ou mesmo lá do Instagram, a gente recebe as noticiazinhas e acha, e na hora que vê a mensagem, já acredita, né? A gente nem abre para ler o texto e já acredita só na mensagem distorcida que é passada para a gente. Essas fake news também são usadas para promover calúnia e difamação, principalmente contra pessoas públicas. Aplicar golpes, cuidado. Isso aqui também serve como instrumento para você cair em golpes, tá bom? Para que você seja lesado. Serve para espalhar vírus, os spam, né? O famoso spam.
chega lá uma noticiazinha, um link com uma notícia, aí você acha tão interessante aquilo, chamou tanta sua atenção que você, antes de pesquisar, como eu digo, pesquise antes de abrir, você clica no link. Aí o que acontece no link? Você tem um cavalo de Troia que vai se instalar no seu celular e roubar suas informações bancárias, pessoais, sabe lá para quê, e passar aí para vender suas informações. Servem também para espalhar dúvidas infundadas sobre doenças, influenciar opiniões e manipular o cenário político. Olha para que serve o poder da fake news. Por isso que hoje existe um combate muito grande. Inclusive, acho que todos vocês assistiram a posse do ministro, né? A posse do ministro Alexandre de Moraes no TRE, e ele disse qual era a finalidade dele. Ele vai combater e castigar a fake news, tá bom? Vai ser duro quanto ao combate de fake news. Uma questãozinha aqui para a gente resolver. É muito comum receber fake news em mensagem no WhatsApp, no feed de notícias, do Facebook ou mesmo do Twitter, né? Dizia um trecho lá. Então, com relação a essa passagem do texto, podemos concluir sobre fake news. O quê? Letra A. As plataformas digitais são a entrada principal desse tipo de texto. Ora, o que é o WhatsApp? É um aplicativo de comunicação. Facebook, rede social. Twitter é um microblog, né? WhatsApp é aplicativo de comunicação. Facebook é uma rede social e o Twitter é um microblog. Então, são plataformas digitais. Plataformas digitais são a principal entrada para esse tipo de texto fake news. Pode ser, não pode? Letra B. Apenas pessoas que estão conectadas às redes sociais podem receber fake news? Votem aí para mim, vão colocando aí suas respostas. Colônia do Gurgueia, São Pedro do Piauí. Quero ver quem de vocês acerta essa questão aí. Letra B, será se apenas as pessoas que estão conectadas às redes sociais podem receber fake news? Então, quer dizer que eu não tenho rede social, eu não tenho Instagram, eu não tenho o Facebook, então eu estou livre de receber fake news? O que é que vocês acham? Só uma está correta. Letra C, se a pessoa não tiver aplicativo de comunicação, ela não tem o WhatsApp, ela não tem o Telegram, né? Ela nunca entrará em contato com as fake news. Então, se você não tem WhatsApp, não tem Telegram, não tem nenhum aplicativo de comunicação, nem o Tinder, você não tem nem o Tinder, o do namoro, da paquera, então você está livre de fake news? Ou a letra D, o WhatsApp é o programa que mais dissemina fake news. O que é que vocês acham? Letra A, letra B, letra C ou a letra D? Qual é a verdadeira afirmativa sobre fake news de acordo com esse trecho que a gente leu no texto? O que é que vocês me respondem? Com relação a essa passagem do texto, podemos concluir sobre fake news. Quando fala podemos concluir, gente, é uma questão de interpretação de texto, certo? Então, o que é que eu posso interpretar com essa afirmativa? Que as plataformas digitais são a entrada principal desse tipo de texto. É óbvio, né? Se eu estou falando de três tipos de instrumentos usados, né? Usados aí pela internet. Esse tipo de instrumentos, ferramentas, vamos chamar de ferramentas da internet, que é o WhatsApp, que é aplicativo de comunicação, Facebook, que é rede social, e Twitter, que é microblog. Então, quer dizer que as plataformas digitais, sejam aplicativo de comunicação, rede social, blog, microblog, links de sites, de tudo que você imaginar, são a principal entrada desse tipo de texto, tá bom? Ainda falando sobre fake news, qual é a finalidade das fake news? Para que elas servem? Por que elas existem, hein? A gente pensa que é uma coisa que criou agora com a internet. Não. As mentiras falsas, elas existem desde a origem do homem. Olha, eu estava lendo a Bíblia outro dia, e tem uma palavra de Jesus Cristo que ele dizia assim, que muitos iriam se passar por ele. E quantos falsos Jesus apareceram? E aparecem até hoje. Então, fake news já vem rolando há muito tempo, né, gente? Qual é o objetivo da fake news? O objetivo é legalizar uma mentira. As pessoas constroem
a história toda, o texto, para legalizar, para legitimar uma mentira. O que foi que a gente leu na aula passada? O que era que aquele ministro, o ministro do nazismo dizia? Que uma mentira contada 1000 vezes torna-se verdade. Essa era uma técnica nazista. Então, fake news também tem essa tendência. Legalizar a mentira, manipular o público. Olha a capa da revista Veja ali com a fake news. Olha o público conectado no celular e a mãozinha da fake news ali, ó, manipulando as pessoas. O golpe das notícias falsas, né? Manipular o público de modo a prejudicar uma pessoa, para prejudicar um grupo, ocorre geralmente com pessoas públicas, geralmente são pessoas públicas, artistas, políticos, mas cuidado, você que não é público, não é político, não é famoso, muito menos bonito, também pode ser vítima de fake news, tá bom? De repente, uma história mentirosa pode rolar sobre você e você vai se tornar alvo de ataques. Isso aí pode causar mal, pode matar uma pessoa, gente. Esse tipo de crime. E quais são os efeitos da fake news? Olha, elas têm um grande poder viral, como eu falei para você. O que é viral? Elas chegam rápido a muitas pessoas em pouco tempo. As informações falsas, elas apelam para o lado emocional do leitor. Elas apelam para o lado emocional do espectador. Vocês pensam que as mentiras são só jogadas e pronto? Não. Elas vão, junto com essas notícias falsas, vão os algoritmos. O que são os algoritmos? São as informações particulares de público que vão receber aquela notícia. Por exemplo, uma notícia falsa é gerada e ela quer que aquela notícia alcance os religiosos. Então, eles colocam algoritmos que vão alcançar as pessoas que em redes sociais já se colocam como de tal religião. Quando você se inscreve numa rede social, você não coloca seu nome completo, sua profissão, sua idade, onde você mora, e você coloca sua religião, o que você gosta. Isso serve de informação para que empresas, seres, membros, sei lá o quê, corporações, usam essas informações para chegar até você, para enviar informações falsas até você. Certo? Ah, como é que isso aqui aparece? Outro dia eu estava olhando o perfil da minha mãe na rede social, aparecem coisas no dela que não chegam para mim. Por quê? Porque o público dela é outro. Ela tem uma idade diferente da minha, ela tem uma religião diferente da minha, ela tem a cor da pele diferente da minha. Então, chega para ela informações que não chegam para mim. Eu digo, mamãe, eu vou colocar um filtro aqui na senhora. Aí, para colocar o filtro, eu só modifiquei a idade e a religião da minha mãe. Pronto, ela parou de receber fake news. Certo? Então, às vezes, vocês estão dando entrada para informações falsas com suas próprias informações, sem que nem sequer vocês saibam disso. Então, a ideia da fake news é isso. É apelar para o lado emocional dos leitores ou dos espectadores, fazendo com que as pessoas consumam o material noticioso, entre aspas, porque é mentiroso, né? Sem confirmar se é verdade o seu conteúdo. Elas abrem e já saem acreditando, podendo causar prejuízos morais, elas causam prejuízos emocionais e até prejuízos financeiros, gente. Pode até destruir vidas. Uma fake news pode destruir vidas, como aconteceu aqui no Brasil. Criaram uma notícia falsa sobre uma senhora de que ela estaria sequestrando crianças para levar a sacrifícios como a gente diz, de rituais religiosos. Essa senhora não teve nem o direito de ser presa, de ser julgada, de ser condenada. Ela nem sabia o que circulava, a mentira que circulava sobre ela nas redes sociais e nos aplicativos de comunicação. Ela foi linchada na rua. Lincharam, bateram na mulher até a morte. Depois de morta, descobriram que eram notícias falsas. Foram pessoas que não gostavam daquela pessoa que divulgaram essas mentiras.
Entenderam? Então, isso daí é um caso sério, falso, e tem que ser combatido, porque nós somos pessoas que a gente tem consciência. E pessoas conscientes não apelam para esse tipo de história mentirosa. Nós somos pessoas que temos informações. Então, nós somos os principais motivos de combater fake news. Uma das características das fake news é o sensacionalismo, correto? Ou seja, tocar a pessoa pelo lado emocional, fazer aquela algazarra com a história mais bizarra. Quanto mais bizarra for a história, mais comovente as pessoas ficam e mais elas aderem rapidinho à ideia. Ou seja, envolver fatos absurdos, fatos que dificilmente seriam reais. Com qual finalidade se causa esse sensacionalismo? Para impactar as pessoas, instigando-as a acessar o link. E assim promover a notícia falsa. Quanto mais pessoas vão clicando, mais a coisa vai sendo divulgada e mais pessoas vão alcançando. Nos trechos destacados abaixo, qual seria o menos surreal? O que é surreal? Aquilo que é impossível, gente, absurdo. Tem gente que clica no link absurdo, que não tem nada a ver. Eu não sei como que a pessoa consegue acreditar em coisas assim. Mas vejam só, a letra A diz... diz que alguma coisa tal produz hambúrguer com carne humana. Coloquem lá. McDonald's produz hambúrguer com carne humana. Tem gente que acredita. E clica para ler. E tem gente que nem clica para ler, já sai dizendo. Tu sabia que o McDonald's faz hambúrguer com carne humana? Olha, eu cresci até os meus 15, 16 anos acreditando que o McDonald's fazia hambúrguer com carne de minhoca. Sabia? E olha que no meu tempo de criança não tinha internet, não tinha aí os aplicativos de comunicação, a gente não tinha os telefonezinhos na mão chegando notícia. Mas eu cresci e eu acreditava que a carne de hambúrguer do McDonald's era feita de minhocas. Foi só quando eu assisti um documentário que tem na Netflix, se eu não me engano, que é a história do McDonald's, como aconteceu, como criaram o McDonald's, como foi fundado, né? Os dois irmãos que criaram o McDonald's. Aí eu fui descobrir que aquilo tudo era mentira. Eu digo, meu Deus, quer dizer que não é carne de minhoca. Entenderam? Assim como há quem diga também que era carne humana. Então, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente lê. Aqui são 4, né? São 4 notícias bizarras. A gente quer que você marque apenas aquelas que for menos bizarra. E a letra A diz que alguma coisa aí produz hambúrguer com carne humana. Fala sério, né, gente? Quem é que vai acreditar numa coisa dessa mesmo? Letra B. Morador de rua se casa com Demi Lovato. Você seria capaz de acreditar nisso? Que a superstar Demi Lovato casou-se com um morador de rua. Ah, professora, mas não é muito bizarro, não. Poderia acontecer. Se você pegar a ordem da situação, não foi ela quem casou com o morador de rua, foi o morador de rua que se casou com ela. E ele pode dizer que ele casou com a Demi Lovato, com a Xuxa, com a Gisele Bündchen, né? Qualquer pessoa pode dizer que casou com alguém sem ser verdade. Não tem problema nenhum. A gente teve aquele acesso àquele caso aí do morador de rua, que teve aquele caso com a mulher do personal trainer, não sei o que, ficou famoso e tal. Então, isso é possível, né? Não seria tão bizarro. Mas bora ver as outras aqui. Letra C. Brasileiro descobre a cura para o coronavírus. Isso é bizarro? Ou pode acontecer? Pode, não pode? Assim como pode ser um chinês, pode ser um americano, um japonês. Qualquer pessoa aí pode descobrir a cura para o coronavírus. Estamos torcendo realmente para que isso aconteça, né? E letra D. Usando chá de erva indígena, cultivas na Amazônia. Usando chá, ele descobriu usando chá. Aí a letra C quer dizer que a letra D, a letra C completa a letra D? Que história é essa? Então, o menos bizarro é de achar que um brasileiro pode sim descobrir a cura para o coronavírus, como o brasileiro inventou o avião, não é isso? O brasileiro tem tantas invenções aí que a gente já contribuiu para a ciência e para a tecnologia. Inclusive o Facebook também foi criado por um brasileiro, né? Não era só o Mark Zuckerberg, não. Tinha também um brasileiro na parada. Então, por que não pode ser a cura da Covid-19 não pode vir de um brasileiro? O menos bizarro seria acreditar nisso daqui, tá bom? Mas aqui todas são falsas, tá? Tudo aqui é notícia falsa. Vamos para frente.
Quais os efeitos da fake news? São vários, né? Efeitos de fake news são vários. As fakes têm grande poder viral, espalham-se rapidamente, as informações falsas apelam para o emocional do leitor e do espectador, fazendo com que as pessoas consumam material noticioso sem confirmar se é verdade seu conteúdo, dá nem tempo. É tão rápido que você se encanta pela mentira, a mentira é tão bonita, né? A gente viu isso na aula passada. Mais vale uma mentira bonita do que uma verdade dura. Certo? De acordo com o texto, as informações falsas se espalham rapidamente. Por quê? Por que as notícias falsas se espalham tão rapidamente, gente? Por que chegam, alcançam tantas pessoas? Porque elas apelam para o emocional das pessoas, porque elas são curtas e de fácil entendimento, porque elas parecem ser verdadeiras, ou porque transmitem vírus às pessoas. Olha, porque elas parecem ser verdadeiras, até notícia verdadeira a gente circula, não tem tanto alcance. Elas circulam rapidamente porque elas apelam para o lado emocional da pessoa, né? Então, aí, quanto mais se aproxima do lado emocional, quanto mais sensibiliza a pessoa, mais elas ficam afetadas. E quando as pessoas estão afetadas, elas ficam cegas e saem aí disseminando mentira à torta à direita e defendendo com todas as garras que ela tem aí para mostrar que aquilo é um fato, quando na verdade é um fake. Então, a ideia é tomar muito cuidado com aquilo que você compartilha, principalmente nas suas redes sociais. Eu já vi casos de pessoas que vão se inscrever em algumas empresas, né? E a empresa antigamente fazia o quê? Fazia uma entrevista com os candidatos, conversava com o candidato para saber quem era. Hoje as empresas vão na sua rede social, elas pesquisam o que vocês andam publicando, tá bom? E é o primeiro critério de eliminação e de filtro de candidatos. Elas recebem milhares de currículos e o primeiro crivo que elas fazem é na rede social. Então, pessoas que andam compartilhando fake news, loucuras absurdas, ostentações, coisas que não têm a ver com a ideologia política da empresa, acabam sendo crivadas daquele emprego. Então, muita atenção com a sua rede social, com aquilo que você publica e com aquilo que você compartilha, tá bom? Sigamos. Ainda falando de fake news, quem são os alvos potenciais? Quem são os alvos que estão na mira da fake news? O principal alvo das notícias falsas, né, é o público com menor escolaridade, os idosos, as pessoas mais leigas em tecnologia. Eles gostam também de ativistas ideológicos, né? Aquele pessoal que são extremistas, que defende uma ideia até o pé da morte ali. Também eles são muito ligados ali aos evangélicos, eles colocam muitos evangélicos nessa lista, porque são pessoas que têm muita fé, que adoram a Deus e a Cristo. E o ruim não é você ter fé, o ruim é a pessoa que usa da sua fé, da sua crença, para te manipular. Então, esses grupos, geralmente, eles veem as redes sociais como principais fontes de informação. Foi feita uma pesquisa nos grupos, o que é que eles mais buscam para se manter informado, e eles disseram que eles leem e acreditam realmente naquilo que circula em rede social, pelo amor de Deus, gente. Nem tudo que você lê em rede social é verdade. Então, vamos ter cuidado com o que estamos lendo. E como é que você pode combater uma fake news? Olha, você pode usar mecanismo de busca na internet para atestar em outros sites se a mesma notícia está sendo replicada. Eu faço muito isso. Tá bom? Alguém me fala uma coisa, antes de eu falar que é verdade, eu vou em outros sites e faço a pesquisa. Outra maneira é você observar a fonte. Veja quem foi que publicou. Veja a origem, de onde vem, quem foi o primeiro a linkar aquilo. A linguagem também, fake news geralmente vem com linguagem errada, né? Geralmente, os disseminadores de fake news cometem muito erro de língua portuguesa. Eu já vi vários, viu? Já identifiquei várias notícias falsas só pelo português que está escrito. Dizia assim, ó, Polícia Federal informa, : haverá, aí botaram assim, haverão barreiras, com R, haverão barreiras para identificar isso e aquilo. Digo, eu duvido que a Polícia Federal não tenha um redator, não tenha ninguém para revisar um texto antes de publicar. Então, já não passei para frente, já não dei bola e deixei de lado.
Então, observe a origem, observe a linguagem em que foi escrito e outros detalhes. Pesquise também, né, em outro site para ver se está sendo noticiado. Aí só depois de noticiado é que você vai verificar. Eu estava agora no interior do Piauí, estava em Paulistana esse final de semana, e eu vi lá a divulgação da morte da atriz Cláudia Gimenez. E eu vi primeiro na rede social. Eu estava olhando o Instagram e eu vi lá, morte da atriz Cláudia Gimenez. Eu não virei para o outro do lado e disse, olha, Cláudia Gimenez morreu. Não fiz isso, não. Eu abri o Google, coloquei lá e pesquisei e constatei que era verdade. Todos os sites estavam noticiando. Aí foi que eu falei para outra pessoa. Olha o quanto que eu já estou vacinada contra fake news. Seria muito bom se você também fizesse esse filtro e não fosse enganado por notícias falsas, por links falsos, esses links que chegam prometendo emprego. Tem vagas para 1.300 pessoas e você vai lá e clica. E o pior, abre o site, coloca todas as suas informações, coloca seus documentos. O site diz assim, agora envie cópia do seu documento e você envia cópia de documento. Ok? Isso é uma forma também de enganar, de persuadir a gente que é eleitor. E tem forma mais fácil de enganar a gente do que prometendo emprego? Quem é que não quer ser empregado? Aí você mandaram o link uma vez para mim. Né? Precisa-se de tantos agentes de portaria, de tanto não sei o quê, de tanto não sei o quê. Atacadão Açaí, né? Atacadão Açaí precisa. Aí tinha lá um monte de emprego, quase 2.000 empregos. Aí, quando eu fui olhar, eu disse, isso aqui é falso. Eu pesquisei na internet se iria abrir realmente aquele açaí naquele lugar onde estava dizendo o link e não tinha nada falando, nem no próprio site oficial do Atacadão Açaí não dizia isso. Então, como é que a gente propaga uma coisa se você já constatou que não é verdade? Não é isso? Olha, estamos falando durante todas essas aulas sobre argumentos falsos, mentiras que circulam em redes sociais. Por quê? Porque isso é redação. Aqui é o lugar em que a gente prepara você intelectualmente para fazer os seus posicionamentos críticos. Então, a gente continua com nossa aula na próxima segunda-feira. Um grande abraço para você e até a próxima.